graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa neste momento. Nós é com muita alegria que nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é merecedor de toda a honra e toda a nossa adoração. E que nessa noite nós possamos sentir o Espírito Santo falando grandemente aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento, vamos colocar este culto diante do Senhor, que é um culto de louvor a Ele. Pai Santo, Pai querido, graças damos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Deus, muito obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco a cada momento da nossa vida, Pai. Amém. Deus, nesse momento nós colocamos diante do Senhor este culto que estaremos celebrando ao Senhor. Pai, que possa chegar até o teu trono como um cheiro suave e agradável, Amém. Pai. E que nesse momento o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, através das Amém. canções, através da mensagem. Que nós possamos sentir a voz do Senhor falando aos nossos corações, Pai. Esta oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que nesse momento que nós estaremos cantando, essa canção diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que você possa declarar isso para Deus, que você e a sua família servem ao Senhor. E que a cada momento nós possamos agradá-lo, Senhor, com a nossa forma, com o nosso jeito de agir, de caminhar. Que nós possamos ser bênção na vida das pessoas através de nós sermos usados pelo Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em agradá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo o que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo o que Ele quiser. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser, seremos tudo que Ele quiser, seremos tudo que Ele quiser.
Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Nós somos da Terceira Igreja Batista em Itabira. Como não estamos podendo nos reunir presencialmente para o culto público, nós estamos realizando o culto online, aonde você que está na sua casa, reunido com a sua família, você pode cultuar ao Senhor junto conosco. E cada casa se tornou uma igreja, cada casa onde tem pessoas adorando o nome do nosso Deus. E eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. A nossa missão nesse momento é trazer uma palavra relevante ao seu coração, para que você realmente venha entender o propósito de Deus para a sua vida. E o tema dessa noite é a resposta do homem ao chamado de Deus na sua vida. E eu quero ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao verso 21, que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. E a palavra de Deus diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu,
filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Até o verso 21. O verdadeiro crente entrega sua vida a Deus sem reservas. Nós não podemos colocar o nosso coração em coisas neste mundo que vão nos atrapalhar de fazermos a vontade de Deus, coisas que vão tirar o nosso foco do propósito que Deus tem para a nossa vida. Todos os dias, muitas coisas tentam nos tirar do foco de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E eu quero desafiar você nessa noite a ter a sua atenção voltada para aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Hoje em dia, muitos fazem vista grossa para suas responsabilidades como crente, como cidadão do reino de Deus. Acho que pode continuar aquela velha vida que viviam e usam sempre aquele famoso refrão: não tem nada a ver. Vivem para si mesmos e esquecem daquele que os chamou. Outros acham que o chamado de Deus é somente para os pastores, para os missionários, e que estes devem trabalhar para o estabelecimento do reino de Deus. Meu querido, você que está nos ouvindo nessa noite, que está nos assistindo pela internet, você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, Ele tem um chamado específico para a sua vida, e você terá que prestar contas a Ele dos talentos que Ele te deu. E outra coisa, você não pode ficar enterrando esses talentos neste tempo de pandemia, neste tempo de crise. Você precisa desenvolver o seu ministério, o ministério que Deus te deu, desenvolvê-lo neste tempo da melhor forma possível. Não estamos de férias do reino de Deus. No reino de Deus não tem férias e nem tem quarentena. E nesse tempo de crise você pode aproveitar as oportunidades. Nós temos pensado ultimamente, temos lido sobre alguns assuntos que é em tempo de crise que muitas pessoas encontram muitas oportunidades. E é então, nesse contexto que eu quero te desafiar a fazer como Eliseu. Eliseu era um homem bem ciente de que nós não podemos enterrar os talentos de Deus e nem negar o chamado de Deus na nossa vida. E o texto que lemos vai nos mostrar o início da história de Eliseu. Eliseu era um homem ocupado e, de certa forma, era um homem bem-sucedido. Ele tinha 12 juntas de bois e ele lavrava a terra. Possivelmente, ele tinha uma grande produção agrícola e até mesmo tinha uma boa renda trabalhando, arando terra para outras pessoas. E é nesse contexto de trabalho, de serviço, de ocupação, de uma vida bem-sucedida, que Eliseu recebe o chamado de Deus para ser profeta. E a partir então da sua experiência, nós queremos destacar algumas lições para as nossas vidas no dia de hoje, em relação ao chamado de Deus para cada discípulo. Chamado este também em tempos de crise, chamado que precisamos continuar cumprindo nesse tempo de crise. E a primeira lição que nós aprendemos com a experiência de Eliseu é que diante do chamado de Deus, nós precisamos crer. O verso 19 diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu,
lançou a sua capa sobre ele. Nessa passagem, nós vemos Deus usando Elias para chamar Eliseu, para comissionar Eliseu. Deus tem usado muitas pessoas hoje também para chamar pessoas, para convocar pessoas. E talvez você já tenha ouvido Deus falando com você através de alguma pessoa. Então Deus usa Elias para chamar Eliseu, e ao jogar a capa sobre Eliseu, Elias estava dizendo: segue-me. A capa era conhecida também como túnica, e era o artigo mais importante que uma pessoa podia ter. Não estamos falando aqui no sentido financeiro, que a capa era muito cara, não é isso, mas ela tinha uma grande utilidade. A capa era usada para se proteger do clima, era usada como leito, era usada para se assentar, era usada também como uma mala e podia dar-se como uma garantia de uma dívida, ou também poderia ser feita tiras desta capa para mostrar pesar, ou seja, rasgava-se a capa para mostrar-se pesar. Aquela capa de pelo de camelo era uma roupa característica de um profeta. E Eliseu então reconhece que Elias era um profeta de Deus. Talvez não somente pela capa, por já ter ouvido falar que Elias era um homem de Deus, mas o fato é que ele reconhecia isso, e aquele gesto de Elias lançar a capa sobre Eliseu tinha um significado muito especial. E Elias então pôs seu manto nos ombros de Eliseu para mostrar que ele seria o sucessor de Elias. Era um chamado para que Eliseu o seguisse, para que Eliseu fosse preparado para se tornar o sucessor de Elias, ou seja, um profeta. E agora então, diante desse quadro, Elias comissionando Eliseu, o que faria então Eliseu? Escolheria a capa ou escolheria o arado? Eliseu então, de prontidão, se dispôs a seguir a Elias, ou seja, a seguir o que Deus estava chamando ele para fazer. Eliseu, que levava uma vida normal, trabalhando com seus pais, aquele que comandava 12 juntas de bois, que através daquelas juntas de bois sustentava também a sua casa, a sua família. Ele obedeceu a Deus. Eliseu tinha um lar, tinha uma família abençoada, era amado e assistido pelos seus. E mesmo assim decide largar tudo para seguir Elias, para poder então seguir e fazer a vontade de Deus. Eliseu entendeu que Deus estava o chamando através daquele gesto de Elias, que jogou a capa sobre ele. Eliseu não ficou com dúvida no seu coração. Será que Deus está me chamando? Será que essa atitude de Elias é algo vindo da parte de Deus? Não, ele teve discernimento espiritual, discernimento da vontade de Deus para a sua vida, e creu que Deus o estava chamando. Querido, se você ficar o resto da sua vida pensando, será que Deus está me chamando? A vida vai passar e você não vai fazer a vontade de Deus na sua vida. A intimidade com Deus leva o crente a conhecer a sua vontade, a saber qual é a vontade de Deus. Eliseu era conhecido de Deus, e nós vemos isto no verso 17, quando Deus menciona a Elias sobre Eliseu. Ele fala o nome de Eliseu. Certamente Deus conhecia o caráter de Eliseu, que era fiel a ele. Por isso diz a Elias: Elias, eu estou convocando Eliseu. A segunda lição que nós aprendemos com a experiência de Eliseu, a resposta do homem ao chamado de Deus. A segunda lição é que diante do chamado de Deus, nós precisamos agir com ética, honrando os nossos pais. O verso 20 diz o seguinte:
E então, deixando os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois que te fiz eu? Em outras palavras, finalzinho desse versículo, Elias estava falando: olha, vai e volta, porque você sabe o que eu estou fazendo com você nesse momento. Meus queridos, todos nós temos autoridades constituídas sobre nós. E o crente deve obedecer às autoridades. Romanos 13, o verso 1, Paulo diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Os nossos pais são autoridade sobre nós e é muito importante recebermos a aprovação deles. A oração dos pais pelos filhos é algo muito importante. Nós vemos isso com Isaac abençoando Jacó, lá em Gênesis capítulo 27, a partir do verso 27. E a permanência do povo de Israel na terra prometida estava ligada à obediência do mandamento de honrar o pai e a mãe. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, o verso 12. Então, é algo que nós precisamos fazer, honrar os nossos pais. E Eliseu age com amor e respeito aos seus pais. Ele vai despedir-se de seus pais, beijando-os como um sinal de carinho, como um sinal de respeito, agradecendo pela educação que ele havia recebido deles e afirmando o seu propósito para com Deus, de que a missão que Deus estava lhe dando era algo muito importante, era prioridade na sua vida. A Bíblia só nos autoriza a não obedecermos os nossos pais quando eles nos mandam fazer algo que vai infringir a palavra de Deus. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 10, o verso 36, o verso 37, palavras de Jesus Cristo, e ele diz o seguinte: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Meu querido, parece que no caso de Eliseu, a família dele o apoiou, mas Eliseu foi prestar uma obediência aos seus pais. Ele foi despedir-se de seus pais. E os seus pais, então, o apoiaram, o abençoaram. Hoje nós precisamos ainda mais de famílias bem estruturadas, de famílias que são estruturadas na palavra de Deus, de famílias que seguem a Deus. E nós precisamos, então, honrar nossos pais, nossos familiares. E também convidá-los a seguir a esse Deus que nós seguimos e que tem um chamado para a nossa vida. A terceira lição que aprendemos com a experiência de Eliseu é que diante do chamado de Deus nós precisamos crer que Ele irá nos sustentar. O verso 21, a parte A, diz o seguinte: voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo e comeram. Eliseu era filho de um abastado fazendeiro. Não era qualquer pessoa que tinha 12 juntas de bois naquela época. Ainda mais bois ensinados a arar. Eram bois valiosos. E Eliseu provavelmente ganhava muito dinheiro. E levava também o seu pai a ganhar muito dinheiro com o seu trabalho. Eliseu tinha do bom e do melhor. Levava uma vida abastada e sem falta de bens materiais ou sem falta de alimento. E Eliseu poderia pensar assim: ah, eu estou bem assim. Ou então ele poderia dizer: eu não posso deixar a minha vida boa para ir por um caminho incerto e cheio de dificuldades. Porém, Eliseu tem uma atitude diferente daquela que o mundo espera de um jovem e daquela que a maioria das pessoas escolheria. Ele então se desfaz daquilo que era o seu ganha-pão, aquilo que lhe garantia o sustento, que lhe dava talvez uma falsa
ideia de segurança, e ele então resolve confiar em Deus. Cada boi valia no mínimo R$ 10.000 hoje. Multiplicando por 24 seria R$ 240.000, pelo menos. Se formos olhar que a arroba do boi subiu para R$ 230 por esses dias, valeria ainda mais, isso se tratando de boi de corte. Ao matar os seus bois, Eliseu fez um compromisso forte de seguir a Elias. Sem os seus bois, Eliseu não poderia voltar à sua vida próspera. E Eliseu então abre mão dos bois, os mata e faz uma grande festa. Não eram bois de corte, bois para a carne, eram bois muito mais valiosos. Eu citei o valor de R$ 240.000 hoje, mas seria muito mais. E Eliseu então paga o preço para seguir a Deus. Esta comida feita com os bois, aquela festa, era algo mais que uma festa típica entre amigos. Era uma oferenda de agradecimento a Deus que o estava chamando, estava comissionando para uma grande missão. Eliseu então creu que o mesmo Deus que lhe tinha dado uma ótima família e bens poderia lhe sustentar onde quer que ele fosse, ainda que ele estivesse sem a sua junta de bois. A exemplo de Eliseu, nós lembramos de Moisés. Moisés deixou o palácio do faraó e foi viver no deserto para cumprir a missão de Deus na sua vida. Moisés não foi capaz de ficar numa vida boa, no luxo, vendo seus irmãos sendo escravizados e maltratados. Jesus disse certa vez: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que ainda hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 27 e verso 28. O crente confia que Deus é o seu criador, que Deus é o seu sustentador, que nada foge ao controle do Senhor. Se o Senhor veste os lírios dos campos, se o Senhor sustenta as aves, os pássaros, Ele não vai sustentar a nós, que somos muito mais importantes que os lírios e que os pássaros. Então Eliseu, ele resolve confiar que o Deus que estava chamando ele iria sustentá-lo. Mas eu quero destacar ainda uma quarta lição, uma quarta e última lição, onde nós aprendemos com a experiência de Eliseu. E aqui, diante do chamado de Deus, nós precisamos nos colocar à disposição dele. O versículo 21, a parte B, está escrito: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Meu querido, não basta ter fé, é preciso ter atitude, ter disposição, ter ação. Orar é muito importante, mas agir também faz parte do processo. Nós não podemos ficar de braços cruzados e esperar que Deus faça a nossa parte no acordo. Eliseu levanta, porque ninguém pode servir ao Senhor prostrado, caído. Nós devemos estar de pé, contrariando as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, o verso 2, e ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos muitas das vezes sair do lugar que estamos, abrir mão daquilo que estamos fazendo, abrir mão do conforto para realmente alcançarmos a vontade de Deus. O mundo ensina diferente, que nós devemos olhar para o próprio umbigo, pensarmos apenas nos nossos desejos e esquecermos o resto. Eliseu nos dá uma grande lição, na qual nós precisamos abrir mão dos nossos desejos para nos colocarmos à disposição de Deus. É preciso bastante disposição para podermos nos colocar, quando necessário, até mesmo contra o sistema. Eliseu podia continuar acomodado, ficar preso às coisas materiais,
achar que o seu trabalho era o melhor para ele, que ele já estava fazendo a melhor coisa do mundo. Mas Deus tinha algo muito maior para ele, algo que Eliseu nem imaginava. Mas Eliseu então atende o chamado de Deus de forma imediata. As festas de despedida no Oriente costumavam demorar dias e até mesmo semanas. Mas Eliseu não faz hora. Ele faz aquela festa, ele se despede dos seus pais e ele vai fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, assim como Eliseu, vai nos exigir abrirmos mãos de muitas coisas. Vai nos exigir esforço da nossa parte. E Jesus disse, desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, o verso 12. Meu querido, não fique achando que o reino de Deus vai cair do céu para você. O crente deve, de uma maneira corajosa, aceitar para si o reino que Deus está lhe oferecendo e vencer pela fé e pelo poder de Cristo a qualquer oposição do mundo interior e do mundo exterior. Saiba que muita coisa vai se levantar contra a sua vida para tentar te atrapalhar de fazer a vontade de Deus. Mas com certeza, se você crer em Deus, você será e é mais do que vencedor. Eu quero então concluir dizendo que Eliseu experimentou a vontade de Deus na sua vida, experimentou o chamado de Deus na sua vida. E o crente, muitas das vezes, assim como Eliseu, tem que abrir mão de algumas coisas para atingir o propósito de Deus na sua vida. O crente, muitas das vezes, precisa colocar a mão na obra e não olhar para trás. Precisa seguir em frente sobre a orientação de Deus. O crente precisa ter convicção pela fé que é Deus quem o chamou e é este quem está o capacitando. O crente precisa ter convicção pela fé que Deus espera dele obediência. Ele deve ter confiança que Deus vai sustentá-lo, que Deus vai providenciar, vai preparar os meios para que a vontade dele seja realizada na vida dele, através da vida dele. Cabendo então ao crente esforçar-se e crer em Deus apenas. Que você possa então, meu querido, estar depositando a sua confiança no Senhor, possa sair da inércia, do comodismo, possa atender o chamado de Deus na sua vida, sabendo que Deus está comissionando você, assim como comissionou todos os discípulos, porque o ide é para todos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e nesse momento você está tendo tempo, você que está ficando em casa, você está tendo tempo para pregar o evangelho do Senhor. E você pode, por meio da internet, das redes sociais, chegar no mundo inteiro, chegar até mesmo no vizinho que mora do seu lado. Que Deus, então, use a sua vida e você entenda o chamado, que a sua resposta ao chamado de Deus seja uma resposta positiva, como a de Elias, que você aceite o desafio, aceite o chamado de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e você orar nesse momento, colocando diante de Deus, mais uma vez, a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, pelo novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que venha nos ajudar a aplicar a palavra do Senhor no nosso coração. Ó Deus, que esta palavra ela venha ser imprimida na tábua do nosso coração, ela venha penetrar na nossa mente, de maneira que nós possamos atender o chamado do Senhor, atender a sua convocação nas nossas vidas. Ó Deus, abençoe a vida de cada discípulo que deu crédito à tua palavra nessa noite, que nós possamos nos ajuntar para poder cumprir o chamado do Senhor, a grande comissão. Que nós possamos, ó Deus, levar o evangelho do Senhor Jesus a cada coração. Que nós possamos pregar o evangelho do reino. E, ó Deus,
muito em breve nós queremos estar reunidos juntos para podermos, como corpo de Cristo, estarmos declarando que Jesus Cristo é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, o Jesus vivo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E, ó Deus, nós aproveitamos esse momento também para orar pelos nossos governantes. Ó Deus, dê a eles a direção, dê a eles as estratégias, para que eles possam, ó Deus, ser usados pelo Senhor para a contenção dessa pandemia, que essa pandemia passe o quanto mais rápido possível. E, ó Deus, que muito em breve nós possamos estar liberados para poder nos encontrar, nos reunir como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E, ó Deus, continue a abençoar os nossos profissionais da área de saúde. Abençoe os médicos, os assistentes, os enfermeiros. Abençoe, ó Deus, os auxiliares de serviços gerais, cada pessoa que trabalha nos hospitais, nos postos de saúde. Deus, cubra eles com a tua mão, com o teu cuidado, com a tua proteção. E, ó Deus, leve-nos, ó Deus, como nação, a reconhecer a mão do Senhor, reconhecer o cuidado do Senhor, que seja um tempo de reflexão, um tempo de oração, que nós como nação venhamos nos arrepender, venhamos nos humilhar, venhamos buscar ao Senhor, sabendo que o Senhor assim sarará a nossa terra. Deus, em nome de Jesus, faça cumprir a tua vontade nas nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, ver, enxergar que o fim dos tempos está aí, a segunda vinda do Senhor Jesus está aí, e que nós possamos, como igreja do Senhor, sermos aparelhados, sermos equipados para cumprirmos o mandado do Senhor de anunciarmos o teu evangelho. Ó Deus, nós oramos ao Senhor entregando a ti a nossa vida, o nosso culto, a nossa família, e oramos ao Senhor em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e você continue fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o chamado dele na sua vida. Eu espero que este culto online tenha sido bênção na sua vida, tenha trazido um impacto ao seu coração, tenha edificado a sua vida, que você possa realmente atender o chamado de Deus na sua vida. Enquanto nós não podemos nos reunir, nós queremos dizer que o culto coletivo, o culto público, o culto presencial nunca poderá ser substituído por um culto online, mas por enquanto é o que nós podemos fazer. Então vamos nos unir, vamos nos ajuntar para nós podermos pregar a palavra do Senhor, podemos louvar o seu nome, podemos ser edificados e podemos colocar a palavra dele em prática na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. Nós vamos ter ainda uma canção de louvor a Deus e com essa canção nós estaremos encerrados. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Nós fomos alimentados aí pela palavra, né? Através do nosso pastor. Eu tenho certeza que Deus falou grandemente ao seu coração, como falou ao meu coração. E que durante essa semana nós possamos sempre ter o nosso coração grato ao Senhor. Que a cada manhã que nós amanhecermos, nós possamos agradecer pelo sol, pelo dia, pela noite, pela nossa família. Mesmo diante das provações, que nós venhamos agradecer a Deus, porque Deus não dá provações além das nossas forças. E que Deus abençoe sua semana. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança
Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus.